Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jogo do Poder e nesta noite vamos conversar com o relator da reforma tributária, deputado federal Luiz Carlos Raul. Raul, seja muito bem-vindo, ótima noite. Boa noite, Luiz César, boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mais uma vez, fazia um bom tempo, né, com o Jogo do Poder, uma alegria muito grande. Deputado, reforma tributária não estava, pelo menos no radar da imprensa, como sendo uma das reformas que andariam no Congresso Nacional nos próximos meses. Surpreendentemente, a sua indicação como relator coloca essa reforma novamente no horizonte do país. Surpreendeu o senhor também? Não, eu vinha trabalhando, né, esta relatoria desde que começou o governo do Michel Temer, quando o relator da reforma tributária, que havia a comissão instalada desde o ano passado, André Figueiredo, virou líder do governo na Câmara dos Deputados. E eu falei, olha, você virou líder, a comissão parou, né? Porque, claro, sem um relator, e ele como líder e relator não tinha tempo para fazer as duas coisas. Então eu fui conversando com ele, falei com o presidente da casa, o Rodrigo Maia, quando mudou, né? Porque com o outro não tinha condição de conversar, né? Com o Eduardo Cunha. Falei com o presidente da República, falei com o meu líder e, finalmente, resolveram me dar a relatoria, o Wildo Rocha, que é o presidente da comissão especial que trata do capítulo da reforma tributária. Aliás, eu tenho dito sempre, o conjunto das reformas é que vai fazer a mudança no país, né? Controle das contas, né? Que é um passo pequeno, quer dizer, não gastar mais do que arrecada é uma obrigação básica, né? Não só do governo municipal, estadual e federal, mas também das famílias, das empresas, né? Em época de crise, quem não faz controle de conta acaba se endividando e não tem como, né, pagar a conta. Depois a reforma da Previdência. Ela é uma reforma importante, né, para colocar o Brasil no contexto das previdências do mundo. Do jeito que vai indo, o sistema previdenciário brasileiro vai chegar num ponto que não vai ter condição de honrar os compromissos com hoje quase 30 milhões de pessoas aposentadas e num futuro próximo poderá chegar a 40, 50 milhões de pessoas aposentadas. A outra reforma é a trabalhista, né? Esse nó que tem hoje nas relações, né, trabalhistas no país, que acaba também criando muitas dificuldades. A reforma do Estado deveria completar, né, a reforma fiscal, que a gente chama receita e despesa, né, revisionar toda essa despesa pública, municipal, estadual, federal, reformatar. A reforma política, que é importante, né, para o reordenamento, né, da representação política no país, e a mãe da reforma, que é a tributária. Eu considero ela metade dos problemas do país, dada a regressividade, né, a todos os problemas que o sistema tributário brasileiro apresenta. Ele é iníquo, é injusto, ele é regressivo, né, porque tributa mais os mais pobres e menos os mais ricos. É um caos tributário, é um manicômio tributário. Então, a bola da vez chegou com a reforma do sistema tributário, que eu participo, Luiz César, desde a Constituinte. Eu era secretário da Fazenda do governo do Estado, do Álvaro Dias, e eu ia a Brasília toda semana para discutir o capítulo da reforma tributária para defender os interesses de estados e municípios. E de lá para cá não aconteceu a reforma do sistema tributário. Houve remendos, né? E o sistema se tornou mais confuso, mais caótico, mais perverso. O que teve nesses últimos 30 anos que amenizou um pouco o sistema tributário foi o Simples e o Super Simples, que eu tive a honra de ser relator do Super Simples e autor de vários projetos do Simples Federal. Então, o que amenizou a vida, né, das micro e pequenas empresas e do empreendedor individual. Fora isso, o sistema tributário brasileiro não foi feito nada que melhorasse as relações, né, da empresa com o fisco, com a sociedade, a formação de preço, a concorrência nacional e internacional. Como o senhor disse, a questão da reforma tributária, ela tem focos diferentes de interesse. Estados, municípios, a própria União, que, claro, vai lutar também pela sua arrecadação. De um lado, o ente público, que precisa arrecadar mais, e a sociedade de outro, onde também há focos difusos, ou seja, os empresários entendem de uma forma, o contribuinte individual entende de outra. Há ambiente no Congresso Nacional para discutir tudo isso? Existe, né? O Congresso Nacional
tem obrigação de dar resposta à sociedade. Ele está muito mal avaliado, exatamente por essa inércia, né? Ele sempre é reboque dos governantes, né? E esse é o mais grave problema do parlamento brasileiro. Ele precisa ser mais proativo. A comissão de reforma tributária está lá, então vamos fazer a proposta e entregar à nação, como estou fazendo. Mas a regra de ouro, a primeira regra de ouro que eu considero fundamental importância, a arrecadação nacional é 35% do PIB. Então não se mexe nisso. Não se aumenta a carga tributária. É proibido aumentar a carga tributária no Brasil. E, se possível, num futuro mais distante, até diminuir esta carga tributária. Segunda regra de ouro, que é tão importante quanto a primeira, nesse projeto que eu estou apresentando ao país, né, já fiz a nota técnica apresentando o projeto, municípios, estados e União, ninguém perde e ninguém ganha. Mas como? Fazemos um fator 100 com base na última receita do ano passado, ou a média dos últimos 2 ou 3 anos, como queira, faz fator 100, um bolo 100. Então, o município de Londrina vai ter uma fração desse bolo 100, o município de Cambé vai ter uma fração desse bolo 100, o governo do Paraná vai ter uma fração desse bolo 100, o governo federal vai ter uma fração desse bolo 100, em percentual. Então, a arrecadação que vai vir desse novo modelo, ela vai vir, né, basicamente de duas grandes fontes, que depois eu explicarei. Então, esse dinheiro vai para a conta do Banco do Brasil, e imediatamente, a cada semana ou decêndio, ele paga a todos igualmente, com base na fração do que ele teve no último 1 ano, 2 anos, 3 anos, como queira. Então, eu elimino a discussão de partilha. O município vai na reforma tributária querer ganhar mais dinheiro. Não dá. A União não abre mão, nem os estados. O estado quer mais dinheiro. Não dá. A União quer mais. Não dá. Então, vamos fazer uma regra para fazer a reforma que o Brasil precisa para se colocar no contexto do cenário econômico mundial, internacional, ter um modelo parecido com o modelo europeu. Nos primeiros 5 anos, ninguém ganha, ninguém perde. Então, depois você rediscute, né, a forma nova de partilha da receita tributária. Eu considero assim, tudo que foi discutido nesses últimos 50 anos, o que cada município e cada estado da União tem de receita, vai ficar em percentual. Aí você tem que, né, o novo sistema, as reformas, vão fazer o Brasil crescer, a economia vai voltar a girar, né, fazer o círculo virtuoso. Aí sim, você pode lá na frente rediscutir a partilha das receitas tributárias brasileiras. Será, meu amigo, que você, eu, todos nós vamos pagar menos impostos com a reforma tributária? Eu pergunto para o relator logo após o nosso intervalo comercial. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nesta noite conversando com o relator da reforma tributária, deputado federal Luiz Carlos Rauli. Eu fiz uma provocação antes do intervalo, e que é, na verdade, a grande pergunta do eleitorado, dos contribuintes brasileiros. É possível pagar menos impostos? Ou o senhor já respondeu que, de um lado, estados, municípios e a União vão continuar recebendo o mesmo tanto, ou seja, em percentuais o mesmo que recebem hoje ou que receberam até agora. Os contribuintes podem sonhar em pagar menos? Depende do contribuinte, né? De qual contribuinte. Há um estudo do IPEA, né, que foi com base num estudo feito pela FIP São Paulo. O IPEA é um instituto de pesquisa do Ministério do Planejamento do Governo Federal. Quando eu comecei a mostrar o estudo da FIP, o ministro da época do governo do Lula falou: esse Raul fica aí falando coisa que não é verdade. E mandou o IPEA estudar o que eu estava dizendo em cima desse estudo da FIP São Paulo. Uma professora lá, ela chegou à conclusão que a carga tributária brasileira, né, toda ela, os 35% do PIB, quem mais pagava impostos eram os pobres. Até 2 salários mínimos, segundo o estudo do IPEA, quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil dá 53,9% de impostos diretos e indiretos. É isso mesmo que você ouviu, 53,9%, pouco mais da metade do que você gasta mensalmente na sua casa. Você que ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, paga isso. E quem ganha acima de 30 salários mínimos, né, os que ganham acima de 30 mil reais, 25, 28, 30 mil reais,
pagam 29% de impostos, quase a metade dos pobres. Então, quando você mexer no sistema tributário, e pode ser mexido, né, no primeiro momento eu vou fazer o rearranjo do sistema tributário, em cima de 3 bases tributárias conhecidas no mundo: a propriedade, né, patrimônio, a renda, né, e o consumo. Então, nessas 3 bases tributárias, assenta qualquer sistema tributário do mundo. Na propriedade você tem o IPTU, o ITR, o PVA, o ITCMD e o ITBI. Você tem 5 tributos de característica municipal sobre o próprio patrimônio, né? É quase que um tributo condominial, né, com as taxas que ele tem embutido. Então, esses 5 tributos, arrecadam 5% da arrecadação nacional, do bolo 100 que arrecada, né, dos 35% do PIB. Não 5, é 5 dividido por 35, que vai dar uma fraçãozinha pequena. A segunda base tributária é a renda, rendas e proventos de qualquer natureza. A tributação no salário, nos juros, nos aluguéis, dividendos, etc., que tem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que dá 21% da arrecadação nacional. Na terceira base, que é o consumo, onde está o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, o IOF, o salário de educação, todas aquelas penduras, né, que está no consumo, que vai para o preço da mercadoria, do bem e do serviço, 57%. E ainda tem a previdência, empregado e empregador, que significa 17% da arrecadação nacional, que a tributação do empregador é tipo consumo e a tributação do empregado é tipo renda. Então, quando você mexer no sistema tributário, se você tirar um pouco do peso do imposto de consumo e repassar para a renda, você vai diminuir o preço e melhorar e diminuir a carga tributária dos mais pobres. Você pode. Por exemplo, eu quero, na minha proposta, tirar todo o imposto de todo tipo de comida, todo tipo de medicamento, de remédio, né? Então você já começa a dar um ganho, né? Porque o salário de quem ganha menos no Brasil, 2, 3, 4, 5 salários, 80% ele vai no supermercado, na conta de água, na conta de luz, na conta de telefone, e as compras que ele faz para dar subsistência à sua família. E é ali que está a maior parte da carga tributária. Então, por isso que o rico, e o muito rico, e o mais ou menos rico, ele paga menos, bem menos impostos do que os pobres. É um sistema perverso, canalha, covarde, anticristão. Mas isso vai ser discutido em sequência à minha proposta tributária de reorganização do sistema. Porque eu quero, nos 5 tributos de propriedade, eu quero deixar eles no município. Tem 2, o IPVA, o Estado arrecada, fica com metade, né? E o transmissão causa-morte também. E o ITR federal com metade municipal. Eu quero que esses tributos fiquem no município com um conjunto de regras que o município possa fazer bem essa arrecadação. Com relação ao imposto de renda, eu quero eliminar a contribuição social sobre o lucro líquido, ficar só o imposto de renda. E se ele vai ser mais progressivo, vai cobrar dos mais ricos, vai ter que ser discutido num projeto de lei à parte. A minha parte é constitucional. E a terceira base, o ISS, ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, o IOF, né? Salário de educação e os outros, quero transformar em 2 tributos. Um IVA nacional e um seletivo, monofásico. O seletivo, como tinha até a Constituição de 88, sobre energia, combustíveis, telecomunicações, minerais, transporte, cigarros, bebidas, veículos. Esse tributo do seletivo, ele é monofásico, vai ser cobrado e ele não vai gerar crédito para outra base. Então, todo o restante da economia vai ser tributado pelo novo imposto de valor agregado, que vai substituir 6, 7, 8 impostos. E ele vai ter alíquotas menores sobre a base de consumo. Então, nós vamos ter um sistema enxuto. O atual sistema de secretarias de Receita Estadual, em cada estado tem uma, a Receita Estadual do Paraná, de São Paulo, de Minas, do Pernambuco, do Piauí, do Pará, vai virar um sistema único nacional, igual a Receita Federal. Vai ser uma secretaria da Receita Federal e uma supersecretaria da Receita dos Estados de comando único nacional, de legislação única. Então você vai ter um comando único e cada estado vai ter um delegado superintendente, como é a Receita Federal hoje.
Então você vai ter dois fiscos, um de propriedade do governo federal e um de propriedade dos estados e um pedacinho dos municípios, né? Que vai ter um comando único, vai cobrar destino, vai acabar com a guerra fiscal, com essa coisa de cobra na origem, até os destinos, resolve o problema da importação e exportação, que é uma confusão, né? É uma guerra fiscal deslavada, elimina, né, as renúncias fiscais que municipal, estadual e federal, que chega a R$500 bilhão por ano. Não estou falando da sonegação, que vai diminuir, a elisão, o planejamento tributário, né? A sonegação propriamente dita, que vai diminuir com um sistema mais enxuto e mais eficiente e mais eficaz nos moldes do sistema tributário que tem na Europa, no Canadá. Então, eu acho que com essa mudança constitucional, o Brasil insere o sistema tributário no novo momento do mundo, né? Na competitividade. Com isso, a formação de preço vai ser sem concorrência predatória, né? Porque hoje você está instalado, né, em Londrina ou em Cambé com uma indústria de bolacha há 30 anos. Aí chega uma empresa nova, ele ganha o terreno da prefeitura, incentivos dos impostos municipais, né? Ele recebe um incentivo fiscal do Estado, vai no BNDES, pega um crédito incentivado, subsidiado, monta uma fábrica nova de bolacha aqui. Zero. Com menos mão de obra automatizada, ela vai quebrar a fábrica velha. A fábrica velha, que tem 200, 300 empregados, ela vai ceder lugar a uma fábrica nova que vai ter 30, 40 empregados com um incentivo fiscal reduzido, pagando poucos impostos. Isso existe hoje, uma empresa nova quebra a empresa velha. Então, nós vamos resolver esse problema, porque uma empresa, ela é um patrimônio nacional. Porque ela está gerando emprego, ela está gerando riquezas, né? Ela está gerando impostos. Então, esta nova visão que estou colocando ao país. Depois do intervalo, nós continuamos conversando com o relator da reforma tributária, Luiz Carlos Rauli. Estamos de volta com o Jogo do Poder, com o deputado federal Luiz Carlos Rauli, que é relator da reforma tributária que está acontecendo na Câmara dos Deputados em Brasília. Deputado, pelo que eu entendi, a reforma não vai pegar toda a extensão do fisco nacional, ou seja, taxas, contribuições, ela vai ficar focada nos impostos, na ordenação dos impostos e a discussão depois, inclusive, de como cada município, cada estado vai receber, a briga pelo Pacto Federativo e assim como também a redução de uma possível carga tributária, ela fica para um momento seguinte, ou seja, é um assunto que começa agora, mas não se esgota. Dos 35% do PIB que é arrecadado hoje, a reforma que eu estou propondo, ela atinge 34% do PIB. As taxas, as contribuições, apenas 1% do PIB. É muito pequeno, perto do... Então, você resolvendo o todo, né, a nova estrutura, a nova, né, a montagem do sistema tributário, você já resolve 2/3 dos problemas fiscais do país, que levam a milhões de ações da justiça, a sonegação, a elisão, a renúncia fiscal, né, milhares de demandas na administrativa. Então se dá uma enxugada e com a redução do imposto de medicamentos, de remédios, máquinas e equipamentos serão também reduzidos a próximo de zero, você ganha competitividade para todas as empresas do país para gerar mais empregos. Com a diminuição da carga tributária na folha de empregado e empregador que eu pretendo fazer, usando o IOF, né, que é o atual IOF, Imposto de Operação Financeira, diminuiu um pouco a alíquota do INSS empregado e empregador. Com isto, você vai ter mais empregos, né, mais salário, mais renda para os trabalhadores. Com isso vai ter um movimento econômico que só a reforma tributária ela vai garantir 2%, 3% de crescimento do PIB sem nenhum outro fator. Ela sempre vai garantir. Por outro lado, a reforma tributária tem que estar ao lado da reforma da Previdência, ao lado da reforma trabalhista, ao lado da ajuste fiscal do Estado brasileiro, né? E também uma reestruturação do Sistema Único de Saúde brasileiro, torná-lo mais eficiente, né? Eu tenho algumas propostas também que vão ajudar muito a financiar o SUS brasileiro e a educação brasileira. Então, aí, resolvido o financiamento, nós vamos buscar qualidade. Aí a avaliação de desempenho, meritocracia, porque é preciso
que todo servidor público, nós deputados, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, prefeito, presidente da República, funcionários públicos dos 3 níveis de governo, município, Estado, União, dos 3 poderes, né? Executivo, Legislativo, Judiciário, né? Ministério Público, todos temos que ser mais eficientes a serviço do nosso povo. Quem optou a sua vida pública, a sua vida pela vida pública, tem que saber que nós temos um patrão que chama o povo. O povo precisa de melhores serviços, ele precisa de melhor educação, de melhor saúde, de melhor justiça, de melhor segurança pública, de melhores estradas, portos, aeroportos, de ruas, né? Precisa de habitação, melhor saúde e melhor educação. Então, nós temos que reformar. Sem reformas, nós chegamos até onde chegamos, no caos. O Brasil virou um caos. Então, nós temos que reformar. Só as reformas salvarão o Brasil desse caos que nós vivemos, do desemprego, perda de renda e infelicidade. Eu acredito no Brasil e nas reformas. Deputado Raul, para nós encerrarmos essa entrevista, quero agradecer a sua presença aqui no Jogo do Poder. O senhor acredita que é possível o Congresso aprovar essa reforma? É possível, sim. Eu tenho grande esperança. Assim como eu fiz com o Simples, Super Simples Nacional, ninguém acreditava, eu aprovei, e hoje tem 11 milhões de empresas, né, no Super Simples, e que gera 70% dos novos empregos do Brasil, eu acredito sim. Eu, como patrono no Congresso Nacional da Micro e Pequena Empresa e do empreendedor individual, acredito que vai dar certo sim. Foco, fé e concentração é o que eu tenho. Que Deus abençoe o Brasil. Para encerrarmos realmente, nós temos um prazo para isso acontecer? Bom, eu estou apresentando a proposta faz 15 dias, espero mais um mês apresentar formalmente o texto e já começar a provocar a votação. Ou seja, começo de 2017 teríamos essa votação. Eu gostaria de estar já votando o meu projeto na Câmara, em 2 votações, porque é emenda constitucional, e já mandar para o Senado da República. Espero também que, quando sair da Câmara, já esteja com entendimento tácito do Senado da República, trabalhadores, empresários, profissionais liberais, prefeitos, governadores e o governo federal. Ainda ontem o secretário da Receita Federal me ligou e conversamos por 15 minutos no telefone sobre as reformas. Vamos trabalhar juntos. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa sorte. Abraço. Nós encerramos o Jogo do Poder deste domingo. Agradeço a sua audiência, o carinho da sintonia e desejo a você um ótimo final de noite e, é claro, uma ótima semana. Obrigado.